Saúde os irmãos com a maravilhosa paz de nosso Deus. Com muita alegria, queridos irmãos, mais uma vez aqui estamos para juntos podermos honrar e engrandecer o nome do nosso Deus, com desejo de estudar as suas sagradas escrituras e que nessa lição de escola sabatina, meus irmãos, você que está aí do outro lado da telinha, possa também ter o desejo de receber a instrução do Espírito Santo e que todas essas palavras que vamos estudar para esse sábado próximo seja para a honra e glória de nosso Deus. Desde já, querido irmão, te convido a curtir os nossos vídeos, a compartilhá-los, para que assim a gente possa levar essa mensagem a muitas pessoas que necessitam ouvir essas verdades, principalmente sobre o santuário de Deus. Então, queridos irmãos, não te esqueça, compartilhe. E agora, queridos irmãos, para darmos início a esse estudo, eu quero te convidar, onde quer que você esteja, para parar um pouquinho, inclinar a sua cabeça e nos acompanhar em uma oração ao nosso Deus. Pai Santo e Eterno que habita nas mansões celestiais, neste momento, Senhor, estamos aqui para te agradecer por todas as tuas bênçãos que nos concede e a oportunidade de poder estar estudando a tua palavra. Que o teu Santo Espírito possa ficar com cada um de teus filhos e que assim, Senhor, possamos aprender mais e mais de ti. É o que eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Agora sim, queridos irmãos, estamos prontos e aptos a mais esse estudo. A lição de hoje é a lição de número 7, para o sábado 14 de agosto, próximo. E o título da lição de hoje é o Ministério Sacerdotal. A gente já viu, irmãos, na semana passada, falando de um santuário que tinha que ser construído. E agora, nessa oportunidade, vamos entender um pouco a mais aí sobre o ministério sacerdotal, a qual aqueles homens que ali seriam escolhidos por Deus para ministrar nesse santuário de Deus. Então venha conosco e vamos aí estudar esse ponto que é muito importante. A introdução dessa lição diz dessa maneira: no que se referia ao templo de Jerusalém, as palavras do Salvador, derribai esse templo e em 3 dias o levantarei, tinha mais profundo sentido do que o aprendido pelos ouvintes. Cristo era o fundamento, a vida do templo. Os cultos deste eram típicos do sacrifício do Filho de Deus. O sacerdócio fora estabelecido para representar o caráter mediador e a obra de Cristo. Todo o plano do culto sacrificial era uma representação da morte do Salvador para redimir o mundo. Não haveria eficácia nessas ofertas quando o grande acontecimento a que por séculos haviam apontado se viesse a consumar. Queridos irmãos, aqui então a gente vai entender um pouco, já vim falando, abrindo os nossos olhos para o que vai se referir todo o trabalho do santuário, como era um exemplo para mostrar a Cristo Jesus. Então vamos focar neste assunto e vamos entender mais e mais, porque naquele tempo, quando Cristo falou que em 3 dias derrubaria aquele templo e voltaria a restaurá-lo, eles também não entenderam. E nós vamos entender, irmãos, o que isso quer dizer e vamos falar justamente para que possamos ter o maior compreendimento dessa palavra do Senhor. Amém? Vamos lá então à primeira pergunta dessa oportunidade, que diz assim: a quem o Senhor designou para o cargo do ministério sacerdotal? O que era necessário antes que pudesse começar o serviço no santuário? Queridos irmãos, para nos ajudar aí nessa resposta, eu quero convidar aí o nosso pastor Samuel Maravilha, ali de São Paulo, que vai compartilhar conosco. Pastor Samuel, seja bem-vindo. Obrigado, irmão Hilton, pela oportunidade. Deus possa abençoar a esse trabalho, mas também que possa abençoar cada um que vão escutar essa lição maravilhosa que tem sido preparada para o povo de Deus. Nós, como povo de Deus, de acordo com a lição no total, no geral, trata sobre como ele trata a igreja como a menina nos seus olhos. E a lição de hoje é a parte mais espiritual desse ministério que Deus tem construído. Ainda que na notinha nós temos visto aí sobre todos os trabalhos materiais, físicos, quem era escolhido,
aquilo tudo ali era típico de alguém que ia substituir, que ia fazer esse trabalho diferente, né? Mostrava Jesus Cristo como sendo a pessoa principal do santuário, tanto o fundamento como a organização. Mas hoje nós vamos falar sobre o ministério sacerdotal, a parte espiritual mesmo, que torna tão importante a igreja de Deus, tá bom? A primeira pergunta especialmente já procura mostrar quem havia Deus escolhido para poder administrar a parte espiritual do sacerdócio. Isso quer dizer que não é o homem que escolhe. Já para começar daqui, é Deus realmente quem escolhe essas pessoas. Primeira parte. Segunda parte, Deus ele não está procurando ninguém qualificado. Deus não está procurando ninguém especial. É Ele que vai qualificar. É Ele que realmente deixa pessoas especial. Nós vemos que a tribo de Levi, juntamente com a tribo de Simeão, fizeram um estrago sanguinário, mataram uma cidade só porque a sua irmã havia sido estrupada por aquele povo e ele não teve pena. A ponto de o próprio pai dizer assim: olha, meu filho, a minha alma não entra no teu concílio, porque vocês são homens sanguinários. Mas Deus pega aquela tribo que não prestava, que era sanguinário, e começa a preparar ele. Ou seja, quem dá qualificação para esse pessoal é Deus, não é o homem. Tá? Então Deus manda escolher: Moisés, traga até mim Arão e a seus filhos. E eu vou dizer mais ainda, chamou pelo nome: traga Arão e a seus 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Traga ele aqui, para que eu possa trabalhar com ele, preparar ele para a parte espiritual. Então, irmãos, a primeira parte da lição mostra que Deus é que prepara a pessoa, é Deus que qualifica a pessoa para o ministério, não é qualquer um. Mas o mais importante também é a segunda parte, o que era necessário fazer antes de que eles começassem a servir no santuário. Aí nós vemos a parte agora mais, vamos dizer assim, preparatória. Então, existia 2 fases para a parte preparatória do ministério. A primeira parte, lavarás com água. A palavra lavar com água, se purificar, se santificar. Isso é muito bom. É Deus que prepara as pessoas também. Quando fala a palavra santificar e lavar, qualquer um pode ser lavado, qualquer um pode ser santificado. Ou seja, Deus poderia pegar qualquer um e dizer assim: lave-se, porque o lavar faz parte do homem. Essa é a parte mecânica do homem, se lavar. Por que eu digo isso? Porque se um sacerdote, mesmo depois de estar trabalhando no ministério, viesse a se contaminar com um morto, por exemplo, ele tinha que se lavar de novo. Então não era isso que deixava ele incapaz de administrar o santuário. Porque se fosse isso, qualquer pessoa poderia fazer isso. Simplesmente ele se santificaria, não pecava mais, se tornava uma pessoa santa e poderia administrar a parte espiritual. Mas não era essa parte. É o que eu quero levar a igreja a entender. Que existia um requisito especial para fazer com que o sacerdócio estivesse ligado com o sacerdócio divino. Diz assim: e a unção lhe será por sacerdócio perpétuo. Olha a palavra, por sacerdócio contínuo. Ungirás a Arão e a seus filhos e servirá agora como sacerdócio contínuo. Em outras palavras, a unção tornava ele capaz de poder trabalhar dentro do santuário. Ah, mas ele pecou e fez alguma coisa. Não importa, ele vai se lavar de novo. Mas a unção não. A unção era perpétua, era contínua. Por isso, irmãos, ainda que nós não queiramos, ainda que o povo em geral não percebe, mas existe um degrau bem realmente distinto que separa entre quem administra as coisas espirituais e o povo comum. Nós não podemos juntar o povo comum com aquelas pessoas que têm a unção. Isso também não quer dizer que um sacerdote é perfeito, que o sacerdote tem que ser uma pessoa sem pecado, porque não existe um sem pecado nesse mundo, a não ser Jesus, a qual nós estamos representando ele aqui. Então isso quer dizer, ele pode pecar, pode cair, pode, mas ele vai ter que se lavar de novo, ele tem que se limpar de novo,
para que ele possa administrar. Então, cada vez que ele tem que administrar as coisas santas, ele tinha que ser a vara. Mas a unção era uma unção só, completa e contínua. Que Deus abençoe para que possamos ver. Nós vamos, é claro, saber como funciona a parte mecânicas da administração do sacerdócio, mas eu quero dizer para você, o chamado era diferente. E Davi chegou a dizer, longe de mim tocar no ungido do meu Senhor, porque a unção realmente ela era uma capacitação que Deus dava para aquelas pessoas que Ele mesmo escolhia. Que Deus abençoe para que possamos saber que é Ele quem escolhe e é Ele quem capacita seus administradores das coisas espirituais. Esse é o meu desejo em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmão Hilton. Muito obrigado, pastor Samuel, pela tua participação aqui conosco. Que Deus também te abençoe nesse ministério que o irmão tem e que mais e mais possa aí estar dando frutos para a honra e glória do Senhor. Sabemos que o trabalho na obra não é fácil, mas Deus está aí e tudo podemos naquele que nos fortalece. Que Deus te abençoe, querido. Aqui a gente vê, meus irmãos, então, como disse o pastor Samuel, né? Que quem foi responsável, quem o Senhor designou aí para ser aí representante ou ter o cargo de ministério sacerdotal, está bem claro, o Arão e quem? Os seus filhos. Para deixar mais claro ainda, Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, e os filhos aí de Arão. Então a gente vê aí essas respostas bem claro que o Senhor já tinha já tinha escolhido um povo a qual ia cuidar do ministério. Não seria qualquer pessoa, não seria quem quisesse, mas sim quem representasse da família ou da linha que Deus tinha escolhido. E isso aconteceu por muitos e muitos anos, como foi a vontade do Senhor. E isso deixa claro para nós, assim como deixou o pastor Samuel, o quão importante é esse trabalho, tá bom? E aqui diz, o que era necessário antes de pudesse começar a servir no santuário, tinha que passar, ou seja, tinham que ser limpos e tinham que ser consagrados. É algo, irmãos, que para nós hoje, na igreja, quem é os consagrados para dirigir a obra do Senhor? São pastores e anciãos que são aí aqueles que são consagrados a fazer a obra de Deus. E assim, meus irmãos, que nós possamos entender que esse ministério que os nossos pastores estão levando seja mais e mais para a honra e glória do Senhor, que possamos ter o desejo de estar fazendo tudo de acordo à vontade do Pai. Amém? Que Deus nos abençoe, então, com essa primeira resposta e esta compreensão. Vamos lá, então, ao primeiro subtítulo dessa lição. E o primeiro subtítulo diz assim, Serviços Sagrados e Leis. E a segunda pergunta diz dessa maneira, vamos lá. Embora Arão e seus filhos ministrassem perante o Senhor, em favor de quem realizaram seu ministério contínuo, a quem ou que simbolizava os sacerdotes, levitas e seu serviço. Para nos ajudar aí com essa resposta, eu quero convidar agora a nossa irmã ali, de São Paulo também, a nossa irmã Francisca Alves, que vai colaborar conosco. Irmã Francisca, seja bem-vinda e é contigo. Paz e a graça seja com todos os irmãos que nesse momento escutam ou assistem essa lição de Escola Sabatina. Também agradeço pelo convite de poder mais uma vez colaborar com o estudo dessa lição. E a pergunta que me coube foi a de número 2, que nos fala sobre serviços sagrados e leis. E a pergunta é a seguinte, embora Arão e seus filhos ministrassem perante o Senhor, em favor de quem realizaram seu ministério contínuo, a palavra de Deus no livro de Levítico, a segunda parte nos fala, e faz expiação por ti pelo povo. Depois faze a oferta do povo e faz expiação por eles, como ordenou o Senhor. Então, em favor de quem realizaram seu ministério contínuo, a parte mais importante, como vimos aqui, do ministério diário era exatamente o serviço efetuado em prol do indivíduo. O pecador arrependido, ele trazia uma oferta à porta do tabernáculo, e colocando a mão sobre a cabeça da vítima, ele confessava ali os seus pecados, e os seus pecados eram transferidos para aquela vítima inocente. E ele mesmo,
colocando as suas mãos sobre essa vítima era morta pelo próprio pecador. E o sangue desse animal era levado pelo sacerdote e era espargido no lugar santo, diante do véu. Então, esse era exatamente o serviço realizado diariamente ali nesse ministério. A segunda parte da pergunta fala quem ou quem simbolizavam os sacerdotes levitas e seu serviço. Aqui na nota dessa pergunta, nos fala assim, que nos tempos primitivos, cada homem era o sacerdote de sua própria casa. E tem também uma parte importante no livro de 1 de Pedro, no capítulo 2 e o verso 5, que diz: vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdote santo, para oferecerdes sacrifício espiritual agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Vamos dar leitura ainda no livro de Hebreus, que nos fala: ora, a suma do que temos dito é que temos o quê? Um sumo sacerdote que está sentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Então vimos aí que o nosso único verdadeiro sumo sacerdote é o Senhor Jesus Cristo. Mas nós, como pedras vivas, temos que exercer também uma influência prática na casa espiritual do Senhor. Temos que oferecer sacrifícios santos e agradáveis a Deus. Mas o nosso único e verdadeiro sumo sacerdote é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor abençoe a sua santa palavra. Muito obrigado, irmã Francisca, pela tua colaboração nesta oportunidade. Que Deus te abençoe e que mais e mais a irmã possa ter aí o desejo e estar sempre colaborando conosco. Que o Santo Espírito de Deus te ajude mais e mais. E aqui, queridos irmãos, a gente vê aí mais respostas de acordo ao que estamos estudando. Então, embora Arão e seus filhos ministrassem perante o Senhor a favor de quem realizaram seu ministério contínuo, a gente já viu aí com a nossa irmã Francisca, que todo o trabalho ali que fazia, e era continuamente, era a favor de quem? Do povo. Sim, meus irmãos. Assim como os pastores, obreiros, anciãos, todos que trabalham na obra. A gente trabalha para quem? Para vocês. Para o povo, levando a mensagem, levando as leis, mostrando a vontade do Senhor. E assim também ministrava o povo ali naquele tempo, diretamente nos serviços do sacerdócio. E aqui diz mais, aqui simbolizava o sacerdote e levita seu serviço. Aqui a gente pode entender de uma maneira geral, simbolicamente simbolizava a Cristo Jesus. Sim, meus irmãos. E diz mais, ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote, tal que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Hoje, meus irmãos, quem é que está aí fazendo o serviço de sacerdócio, intercedendo pelo povo, intercedendo por cada um de nós que já tomou a decisão e quer fazer a vontade de Deus? É o próprio Cristo. Então, todo aquele trabalho simboliza, assim como um Cristo veio, né? Quando ele veio, quando tem os seus discípulos, ele disse, vai ir pelo todo mundo e pregai o Evangelho. E pregai o Evangelho a quem? Ao povo, às pessoas que queriam e necessitavam saber desse Cristo Jesus. Então, meus irmãos, a gente já entende e fica muito claro da vontade de Deus pelo seu povo. Ele não só criou este mundo, não só fez um plano da redenção e veio o próprio Cristo para morrer por nós, mas também que tivesse um povo que estivesse aí mostrando a que Deus servir. Então, irmãos, que nós possamos estar aí
com o desejo de sentir a presença do Espírito em nossas vidas e ouvir aí o que os nossos pastores, obreiros e todos aqueles que são enganjados na obra estão buscando trazer para cada um de nós. Que você, meu irmão, abra teu coração e deixe Deus falar contigo. Deixe o Espírito de Deus trabalhar em tua vida, porque esse é um ministério a qual Deus designou para os seus. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos então agora à terceira pergunta dessa lição, que diz assim: além de seu serviço sagrado no tabernáculo, em que outra área importante os sacerdotes serviram? Para nos ajudar com essa resposta, vamos agora ali em Minas Gerais, aqui em Minas Gerais, em Ouro Fino especificamente, com o nosso irmão Ronei, que vai colaborar conosco respondendo essa pergunta. Irmão Ronei, é contigo? Que a bênção e a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Primeiramente, agradeço a oportunidade do irmão Wilton, que Deus venha abençoá-lo rica e abundantemente. A pergunta que me cabe a responder é a pergunta de número 3. Vamos lá. Além do seu serviço sagrado do tabernáculo, em que outra área importante os sacerdotes serviram? Além do sacerdote interceder pelo povo, além do sacerdote fazer a expiação, o apagamento dos pecados do povo, e eles tinham a função também, não só o sacerdote, mas também como os levitas, de ensinar a lei de Deus, ensinar os estatutos do Senhor, ensinar os mandamentos do Senhor. Não tanto quanto a lei cerimonial, que era muito difícil, mais regulamento, e a lei moral, ensinar o povo. Então, a função, a área importante dos sacerdotes que serviram, em outra área, era ensinar os estatutos e os mandamentos de Deus. Aqui em Malaquias nos diz que os lábios do sacerdote devem guardar conhecimento, e da sua boca devem os homens buscar a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Assim como, trazendo para os nossos dias, assim como um repórter se dedica vários anos de estudo, um médico se dedica à pesquisa, se aprofunda no conhecimento da medicina, assim também nós devemos se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, ser cientista da palavra de Deus, ser doutorado na palavra de Deus, na Escritura Sagrada, passar a ensinar a lei de Deus ao nosso semelhante, que brevemente se cumprirá com todos aqueles que ensinam a justiça. Daniel 12:3 diz: todos os sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, resplandecerão como as estrelas do céu, aqueles que ensinaram muito a justiça. Provérbio 11:30 diz que o sábio ganha alma, é obter conhecimento para a gente ganhar alma, não se orgulhar, não se querer melhor do que outros, mas quando a gente receber a coroa da vida, possa estar cheia de estrela dos ensinamentos que nós praticamos aqui na Terra, de coroa cheia de estrelas, cheia de alma. Então, meus queridos, devemos pedir muita sabedoria a Deus, muito entendimento, conhecimento os estatutos e os juízos de Deus agora, os 10 mandamentos, os juízos e os estatutos de Deus. Nós possamos ensinar também curso bíblico, fazer ano bíblico da Bíblia, fazer ano bíblico de testemunho. Então nós devemos crescer em graça e no conhecimento. Agradeço a oportunidade uma vez mais ao nosso querido irmão Wilson, que a bênção, Deus venha abençoá-lo, rico e abundantemente, em nome de Jesus. Amém.
Muito obrigado, irmão Ronei, pela tua presença aqui conosco mais uma vez. Que o Santo Espírito de Deus possa estar com você, com a sua família e que mais e mais o irmão possa estar desejoso de trabalhar mais e mais para o Senhor. Que o Espírito Santo te dê força e possamos levantar a bandeira da verdade e sair estendendo por todos os lugares. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. E aqui, meus irmãos, a gente já viu, né? Que não era só interceder pelo povo para fazer o serviço contínuo, mas também que o serviço ali sagrado do tabernáculo tinha outras funções. O irmão deixou bem claro para nós. E um dos principais era o quê? É ensinar os filhos de Israel todos os seus estatutos, todas as suas leis, como andar fazendo a vontade do Pai. Então, Deus, Ele quer que a gente faça a sua vontade. E aqui na nota tem algo muito interessante que a gente pode ler e continuar entendendo mais sobre isso. Mesmo mestres religiosos têm deixado de apresentar a santa norma pela qual é medido o caráter, porque deixaram de respeitar cada um dos preceitos dados por Deus, os quais são santos, justos e bons. É por isso, meus irmãos, que hoje estamos aí, a hora em que os irmãos venham buscar pastor ou obreiro, onde quer que esteja, estamos aí dispostos a dar a voz, mostrar e ensinar um pouco da palavra de Deus. Porque esse trabalho, irmãos, é o que os nossos irmãos no passado, os ministros no passado tinham, os sacerdotes, os levitas, e nós também temos essa responsabilidade. E aqui, como diz a nota, muitos mestres religiosos, muitos hoje em dia, não querem falar das verdades. O que foi que falaram os servos de Deus a respeito da lei? Que a lei do Senhor é o quê? Santa, justa e boa. E aqui diz, os quais são os preceitos dados por Deus, os quais são santos, justos e bons. E muita gente não quer fazer isso. Mas nós, queridos, estamos aqui com os braços estendidos, com o nosso preparo que devemos estar fazendo todos os dias para trazer a você as verdades do Evangelho. E que você, meu irmão, possa cada vez mais usufruir disso, pois não é fácil. Temos muitas complicações, muitas adversidades, mas Deus está aí tocando nos seus para que a palavra do Senhor seja sempre levantada e que você, meu irmão, possa levar essa mensagem adiante. Que Deus nos abençoe para isso, pois temos grandes trabalhos e Deus quer te usar para concluir essa obra aqui na terra. Amém? Que Deus te abençoe, querido irmão. Vamos agora continuar a nossa lição e vamos ao próximo subtítulo, que diz assim: Comunicação com Deus pelo povo. E a quarta pergunta diz dessa maneira: o que os sacerdotes faziam em emergências específicas, quando havia uma necessidade urgente de consultar o Senhor para o benefício do povo? Quem vai responder essa pergunta vai ser quem? Vai ser a minha pessoa. Vamos lá. Aqui, meus irmãos, podemos entender algo. Vamos entender aqui o que é que eles usavam. Existiam momentos que o povo precisava de uma direção, de uma decisão ou uma resposta para fazer algo. Por exemplo, aí era uma guerra, a ter uma decisão aí que fosse um julgamento que precisava da presença de Deus, da direção de Deus. E eles tinham o sumo sacerdote, no seu peitoral, ele tinha ali 12 tipos de pedras. E nesses 12 tipos de pedras, que representava cada um a uma tribo do povo de Israel, do lado delas, muitos dizem que era do lado, outros dizem que era atrás dela, existia ali mais duas pedras ainda, chamadas de Urim e Tumim, a qual, quando se era dada alguma pergunta e eles queriam consultar o Senhor, o sumo sacerdote então fazia a pergunta e aí aparecia, se fosse sim, né, como diz aqui a questão, aparecia uma auréola de luz sobre a pedra do lado direito, que era a Urim. E se não fosse aí a favor, uma resposta, por exemplo, se podemos ir à guerra ou não, e não fosse favorável, aparecia como uma nuvem em cima dessa pedra, como se ela ficasse embaçada, para rejeitando, ou seja, dando uma resposta negativa àquela pergunta que foi dada. Então, eles usavam aí dessas duas pedras. No peitoral, que ali estava, além das 12 pedras, existiam também o Urim e Tumim, que o sumo sacerdote fazia as perguntas e era
se era a favor ou contrário à decisão do Senhor, a qual acontecia isso. E diz mais, aqui na notinha deixa ainda mais claro, quando eram trazidos aos juízes assuntos difíceis que não podiam decidir, eles os encaminhavam aos sacerdotes, e esses inquiriram a Deus, que lhes respondia. Olha que bênção, meus irmãos. Olha que bênção. Se ele aprovava e desejava garantir seu êxito, uma auréola de luz e glória repousava especialmente sobre a pedra preciosa à direita. Se desaprovava, um vapor ou nuvem parecia cobrir a pedra preciosa à esquerda. Quando inquiriram a Deus quando irem à batalha, a pedra à direita, quando circulava de luz, significava ir e prosperai. E a pedra à esquerda, quando sobreada pela nuvem, dizia, não ireis, porque não haveis de prosperar. Olha, meus irmãos, que bênção. Ali o sumo sacerdote, os sacerdotes também podiam ter direto essa comunicação, a qual poderia ter aí a direção de Deus. Isso é maravilhoso. Hoje, meus irmãos, não temos essas pedras, mas temos, irmãos, através da oração, poder chegar ao Pai, porque se irmos a Cristo, que nos leva a Deus, podemos pelas nossas orações pedir e Deus nos mostrará. Basta agora termos a nossa fé, mas assim era o acontecido naqueles tempos, irmãos, e que Deus possa nos abençoar para que possamos ter o desejo de ter esta fé, de poder falar com o nosso Deus e com a nossa fé, chegarmos aí a entender todas as decisões do Senhor. Que Deus nos abençoe para isso. Amém? Agora, irmãos, vamos à quinta pergunta dessa lição, que diz assim: quando havia problemas difíceis, aonde os filhos de Israel iam para obter o julgamento correto? Para nos ajudar, queridos irmãos, nessa pergunta, eu quero convidar ali, lá do Paraná, especialmente lá de Curitiba, a nossa irmã Valentina Gitar, que vai colaborar conosco nessa oportunidade. Irmã Valentina, seja bem-vinda e é contigo. A paz do Senhor para todos, que o Senhor abençoe a sua palavra e obrigada, irmão Wilton, por me permitir hoje também compartilhar convosco a lição da Escola Sabatina, a lição número 7, o ministério sacerdotal. E eu devo responder a pergunta número 5, que nos mostra quais foram os conselhos do Senhor para o povo de Israel quando existisse algum problema, não? Quando havia problemas difíceis, aonde os filhos de Israel iam para obter julgamento correto. E os conselhos da palavra de Deus diz que eles iam para os sacerdotes, que muitas vezes atuavam também de juízes, que, digamos, eles faziam um julgamento. E isso é importante para nós, o ensino para nós, é que nós, quando temos algum problema, não devemos primeiramente ir a procurar ajuda no mundo. Aqui na nota diz, a voz de Deus para a alma. Consideremos que na palavra de Deus, essa é a voz de Deus que fala para cada um de nós e nos diz o que devemos fazer. Eles iam a buscar ajuda para os sacerdotes, porque a função dos sacerdotes era ser juízes e o povo, quando ia buscar essa ajuda, esse conselho, essa sentença, eles deviam obedecer essa sentença. Deviam respeitar a autoridade que tinha o sacerdote como juiz nesse momento em que estava analisando, julgando e dando uma sentença a certa questão. Que Deus nos ajude também a nós a resolver as diferenças e diferentes questões que podemos resolver em nosso meio. Se é necessário buscar ajuda de um pastor, de um conselheiro, evitar buscar ajuda no mundo, porque o mundo não tem o mesmo discernimento que aqueles que conhecem a palavra de Deus. Estas lições trazem ensinamento para nós em todas as áreas.
E aqui nos mostra que os sacerdotes também, muitos deles, e na Bíblia está, eram juízes. E que o Senhor nos ajude a nós também a buscar a sua ajuda e a buscar ajuda, conselho e direção e naqueles que são os servos do Senhor. A Senhora abençoe a sua palavra. Amém. Muito obrigado, irmã Valentina, pela tua presença aqui mais uma vez. Que Deus te abençoe sempre e que a irmã possa estar sempre nos ajudando aí nesses trabalhos de lição de escola sabatina. Que Deus te abençoe, irmã. Saudações aos nossos irmãos aí de Curitiba. E aqui, meus irmãos, a gente viu bem claramente, né, a resposta da nossa irmã Valentina. Quando havia problemas difíceis, aonde os filhos de Israel iam para obter julgamento correto, ia especialmente, e virás aos sacerdotes e levitas, e ao juiz que houver naqueles dias, e inquirirás, e te anunciarão a sentença do juízo. Olha que bênção, meus irmãos. Deus, ele tinha escolhido os sumos sacerdotes, e ele tinha grandes trabalhos aí. Além de o serviço contínuo, além de estar resolvendo as decisões aí diretas do povo, tem algumas outras coisas ainda que a gente vê. E a irmã Valentina vem nos elucidando, principalmente nesse assunto. Mas, infelizmente, não é todo mundo que quer os conselhos, né, daqueles que são consagrados a fazer a obra do Senhor. Mas que Deus possa abençoar a cada um de nossos irmãos, para que também os nossos pastores possam estar mais e mais instruídos, achegando-se a Deus, para que possamos ter a certeza de também podermos levar aí as nossas, às vezes, né, o que temos de ansiosidade a esses líderes, para que eles possam nos ajudar e aí também podermos ter uma direção, uma decisão correta nos caminhos ou nas decisões que devemos seguir. Então que você, meu irmão, possa ter esse desejo em teu coração e ore pelos teus pastores, ore pelos obreiros, anciãos, principalmente aqueles que estão direto na obra, irmãos. A gente precisa das orações. Assim como oramos por vocês, orem também por nós, que nós precisamos, nós somos tentados, passamos por aflições e precisamos aí orar uns pelos outros. Que Deus nos abençoe para isso. Amém? Vamos agora, irmão, ao último subtítulo desta lição, que diz assim: Ministério para os enfermos e o povo. E a sexta pergunta dessa lição diz assim: em caso de peste ou doença, qual foi o trabalho do sacerdote na cura dos enfermos? Para nos ajudar, irmãos, nesta resposta, eu quero ir agora lá à Bahia e quero convidar a nossa irmã Neuza, que vai colaborar conosco. Irmã Neuza, é contigo. Eu desejo a todos a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo em suas vidas. E eu agradeço o irmão Wilton por mais uma oportunidade que ele me dá de estar respondendo uma das perguntas da lição da Escola Sabatina. Eu vou estar respondendo a sexta pergunta, que diz assim: em caso de peste ou doença, qual foi o trabalho do sacerdote na cura dos enfermos? Se você for ler aqui em Levítico 13, 2, 3 e 6, vai nos dizer que foi o trabalho de médico. Por quê? Quando um homem se apresentava ao sacerdote, tendo mancha na pele, inchaço, pústula ou uma mancha lustrosa, tivesse qualquer um desses sintomas, ele era apresentado ao sacerdote. O sacerdote ia analisar aquela mancha. Se aquela mancha tivesse os pelinhos brancos, se fosse no braço, por exemplo, uma mancha no braço, e os pelos do braço tivesse todo esbranquecido, e aquela mancha fosse uma mancha profunda, aí poderia ser lepra. O sacerdote mandava aquele homem para casa, ficava isolado por 7 dias. Depois dos 7 dias ele retornava ao sacerdote. E aí o sacerdote ia observar se aquela mancha ela se alastrou, se ela recolheu ou se alastrou. Se aquela mancha se alastrou, aí podia ter certeza que seria lepra. Então, aquele homem
seria isolado, né, do arraial, da família, da tenda, né, no caso, e ia viver agora uma vida muito difícil lá, junto com outros leprosos que estariam também na mesma situação. Então eles eram levados para um local isolado até morrer, né? Ninguém poderia visitar, ninguém poderia abraçar, e era uma situação muito triste. Então, e o que o médico faz hoje? Também a mesma coisa. Analisa a situação do paciente, manda ele para casa, com 15 dias, tem médicos que dá 15 dias para revisão, tem deles que dá 30 dias. Mas assim é os médicos. Então Arão, ele fazia o papel de médico, analisava e depois dava o resultado final, o que seria aquela doença, né? Aquela mancha. E se aquela mancha ela apresentasse pústula, ou seja, pus, aí estava livre de ser lepra, né? E hoje em dia, será que existe a lepra? Sim, existe, com nome diferente. É a hanseníase. Então, existe 2 tipos de hanseníase. Naquele tempo também, a lepra tinha de 2 qualidades. E hoje existem 2 tipos de lepra, de hanseníase. É a hanseníase tuberculoide e a hanseníase de mofa. Se o tempo fosse maior, eu ia explicar para vocês os sintomas dessa doença, a gravidade e a cura também. Mas vocês podem estar fazendo essa pesquisa aí para ver se realmente é assim, né? Eu conheci uma pessoa que ela teve hanseníase tuberculoide, mas foi curada, mas a sequela ficou. Onde a doença passa, não volta mais atrás, não restitui aquela parte onde foi afetada, né? E eu quero ler para vocês aqui, na Ciência do Bom Viver, uma parte que diz assim, o segundo parágrafo. Pela lei ritual, o leproso era considerado impuro. Tudo quanto ele tocasse estava imundo. O ar era corrompido por seu hálito. Como uma criatura já morta, excluíam-no da habitação dos homens. Uma pessoa suspeita de estar com essa doença devia apresentar-se aos sacerdotes, os quais a examinavam e decidiam o caso. Se declarado leproso, era isolado da família, separado da congregação de Israel e condenado a se associar unicamente a outros leprosos. Não havia exceção, nem mesmo para reis e príncipes. Um governante atacado desta terrível doença devia renunciar ao trono e fugir da sociedade. Essa era a situação. Então, naquele tempo, não tinha cura ainda. Ficava difícil. A pessoa tinha que viver agora isoladamente e nunca mais ver os seus parentes, porque senão contagiava outras pessoas, né? Contagiava os seus parentes. Mas hoje a hanseníase, graças a Deus, o Senhor deu sabedoria ao homem e o homem descobriu a cura. Então, a hanseníase, que seria a lepra, né, do passado, hoje já tem cura e não precisa fazer esse isolamento social, né? Muito obrigado, irmã Neuza, pela tua presença aqui conosco mais uma vez. Que Deus te abençoe, minha irmã, não só a irmã, mas também a toda a tua família, e que mais e mais possamos estar aí buscando conhecimento, né, e entendendo um pouco da palavra do Senhor, um pouco aqui, um pouco de São Paulo, um pouco da Bahia, um pouco do Paraná, um pouco de vários lugares. Com esse conhecimento, vamos nos enriquecendo, irmãos, da palavra de Deus. Então, que Deus nos abençoe, cada um de nossos irmãos, por estar nos ajudando, assim como foi a nossa irmã Neuza, que deixou aí bem claro também uma obra que fazia o sumo sacerdote e que muita gente não sabia, ou veio aprender apenas agora. A irmã Neuza deixou isso bem claro, né? É como se fosse um médico, como se fosse quando chegava alguém com aquelas enfermidades que a irmã deixou bem claro, eles analisavam e depois de um dia, de um certo tempo, eles iam de novo para ver se tinha melhorado ou piorado.
contaminado, e aí eles tomavam uma decisão de colocar essas pessoas à parte para que todo o povo não ficasse contaminado com essas doenças. Então, irmãos, esse também era mais um trabalho dos sacerdotes, né, do pessoal que estava direto no ministério. Assim como nós também, nos dias de hoje, buscamos, irmãos, principalmente na reforma de saúde, quando estamos no seminário, né, em estudar um pouco da reforma de saúde, porque assim também podemos ajudar aquelas pessoas que necessitam do conhecimento da palavra. Eu acredito que você conhece pelo menos um pastor que já passou algum tratamento natural em alguma enfermidade. E aí esse tratamento foi benéfico em algum momento para alguma pessoa. Eu acredito e tenho certeza que você já passou por isso. E que Deus possa nos capacitar, ou nós possamos buscar aí a direção do Espírito Santo e buscar capacitação para levar essa mensagem a outras pessoas. Como disse a nossa irmã White, a reforma de saúde é o braço direito da tríplice mensagem angélica e que nós, irmãos, possamos estar aí desenvolvendo mais e mais essas habilidades para levar a tantas pessoas que necessitam. Amém? Vamos seguir, irmãos, e vamos nessa oportunidade à última pergunta da lição, que diz assim: que outra tarefa tinha os sacerdotes? Olha só, irmãos. Não acabou ainda a tarefa dos sacerdotes. E nessa oportunidade, o nosso irmão, lá da Bahia também, o nosso irmão Jorge, vai colaborar conosco. Irmão Jorge, desde Capela, colabore conosco. Olá, prezados irmãos. Com muito prazer que eu participo de mais uma lição de Escola Sabatina. Agradeço a Deus pela oportunidade e ao irmão que me fez esse convite para assim participar mais uma vez da lição de Escola Sabatina. E a lição que foi me dada dessa vez foi a número 7, que diz assim: que outra tarefa tinha os sacerdotes. Muito bem. Então a tarefa que ele tinha, além de outras tarefas, também era de abençoar o povo de Deus. Como diz aqui no livro de Números, né? Para abençoar os filhos de Israel, dizendo-lhes assim: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Então essa era a forma que Deus mandou abençoar o povo de Israel. Então, que possamos estar recebendo as bênçãos do nosso sumo sacerdote Jesus Cristo, que entrou ali no santuário celestial para assim também nos abençoar e nos fortalecer com a fé. Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado, irmão Jorge, pela tua presença mais uma vez aqui conosco, trazendo aí um pouco do conhecimento, compartilhando um pouco de conhecimento com os servos de Deus. E aqui, irmão, ficou bem claro agora para nós, mais um trabalho também do sacerdote, que era de fazer o quê? Trazer a bênção ao povo de Israel. É tão bonito, meus irmãos, quando a gente tem o pastor na nossa igreja, principalmente no sábado, e ao final do culto ele levanta as mãos e nos abençoa. Assim também, irmãos, foi para esse encargo que Deus tinha levantado o seu ministério ali de sacerdotes, para que também abençoasse o povo. E que nós, meus irmãos, possamos estar aí aprendendo mais e mais da palavra de Deus, possamos estar estudando as nossas lições de escola sabatina, porque essas ainda têm muito conhecimento para cada um de nós. Agora, só cabe a você usufruir desse conhecimento e seja da melhor maneira possível e possa levar esse conhecimento a outros. Que Deus nos abençoe. E aqui, meus irmãos, chegamos ao final dessa lição. Se você ainda não curtiu esse vídeo, se você ainda não compartilhou esse vídeo, comparta nesse momento e possa curtir conosco para que essa palavra possa chegar a outros. E nessa oportunidade, eu quero te convidar mais uma vez para fazermos uma oração ao nosso Deus. Pai Santo e Eterno que habita nas alturas dos céus, muito obrigado, Pai,
por mais este maravilhoso estudo que nos dá da Tua Palavra. Que esses ensinamentos possam ficar em nossas mentes e em nossos corações e possamos ter o desejo de levar a tantas pessoas que estão necessitadas. É o que eu te peço nessa oportunidade, em nome de Cristo Jesus. Amém. E até a próxima, meus irmãos.